Muito bem. Para iniciarmos então essa parte, convido alguém da assistência para ler, por favor, o capítulo 28, versículo 15. O Miguel. Então Samuel disse a Saul: Por que você me incomodou, fazendo-me subir? Saul respondeu: Estou numa situação muito difícil. Os filisteus estão lutando contra mim, e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem em sonhos. É por isso que estou chamando o Senhor, para que me diga o que devo fazer. Obrigado, Miguel. Então a pergunta baseada nesse versículo é: quem Saul viu nessa ocasião? A irmã Aline? Então a gente sabe que nessa ocasião Samuel não era, né? Primeiro porque a Bíblia já deixa bem claro o que acontece com os mortos. E segundo, porque a gente sabe como Samuel era uma pessoa muito espiritual, desde a infância, quando a mãe dele levou ele ao templo, até se tornar um idoso profeta leal. Então ele jamais falaria com uma médium espírita, sabendo que Jeová desaprova o espiritismo, e jamais cooperaria com Saul, alguém com quem Jeová tinha ficado indignado, né? Então, se não era Samuel, era um demônio se passando por ele. Perfeito. Muito obrigado pelo comentário, Aline. Ainda o irmão Eliseu? E talvez Jeová tenha colocado esse relato na Bíblia para mostrar de modo bem claro que qualquer contato com demônios não traz benefício algum. Saul não teve nenhum benefício após esse contato. Então qualquer ajuda que os demônios talvez possam dar, no máximo é temporária e muito superficial. É verdade. Obrigado pelos comentários. Segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Thalita? No capítulo 28, versículo 3, mostra que anteriormente Saul havia eliminado o espiritismo do país. Mas no versículo 7, vemos ele retroceder e buscar orientação por meio do espiritismo, uma prática que ele havia ajudado a eliminar. Isso contém um alerta para não retrocedermos no nosso proceder, talvez voltando para a nossa antiga personalidade, hábitos que já havíamos abandonado ou até para o mundo que ficou para trás, mas constantemente fazermos mudanças para sermos melhores servos de Jeová. Obrigado, Thalita. A Luísa? 1 Samuel 27, o versículo 7, lá mostra que Davi ele ficou morando 1 ano e 4 meses na zona rural, né? Então ele também ficou longe da vida normal, né? Longe da família, dos amigos. Mas o que ajudou ele até a paz, a tranquilidade, foi ter Jeová com ele. Da mesma maneira, a gente passou por um período assim, né? A pandemia, a gente também ficou longe da família, dos amigos, sofremos algumas limitações, né? Mas o que nos ajuda a saber enfrentar os problemas é lembrar desse período, né? Que a gente estava com Jeová e a gente também vai conseguir se a gente passar por outro momento ruim. Obrigado. O Gustavo? No 27:1, Davi, sabendo que Saul queria o matar, ele avisou o perigo que ele ia enfrentar, se preparou e agiu antes que isso acontecesse. Então hoje nós temos a certeza de que nós enfrentaremos uma grande tribulação, uma que jamais existiu. Então, assim como Davi, nós devemos nos preparar agora para estarmos prontos para sobreviver a essa tribulação, mas não fisicamente, mas espiritualmente. Sim, é verdade. A Beatriz ainda? Também no capítulo 27, versículo 10, nós lemos que enquanto Davi vivia como fugitivo no território filisteu, ele aproveitou a oportunidade para lutar contra os inimigos de Israel. Por fazer isso, ele conseguiu proteger as fronteiras do território de Judá. Achei interessante que os jovens hoje, enquanto eles esperam receber um privilégio, eles podem procurar ajudar os irmãos na congregação e também aperfeiçoar as qualidades cristãs. Dessa maneira, eles não vão se deixar tomar conta pelo desânimo. Obrigado também. A Carol? Em 1 Samuel 27:1 mostra que, por causa de Saul, Davi precisou fugir para um país estrangeiro onde talvez fosse tentado adorar deuses falsos. Eu aprendi que devemos ter cuidado também com atitudes que podem fazer nossos irmãos ficarem tentados a deixar o paraíso espiritual, assim como Davi deixou a Terra Santa. Atitudes como falar algo dele sem termos certezas, fazer fofoca. Sim, obrigado, Carol. Vamos ver ainda o Reginaldo.
Então Davi ele procurou refúgio e conseguiu num território inimigo. O 29:3, um governante inimigo chegou até falar ou defender ele, não vi nada de errado nele. Então isso nos mostra que Jeová ele pode dar a proteção necessária e talvez até de maneiras que nós não contamos que vão acontecer, talvez estejamos diante de autoridades ou de outras pessoas, mas se estivermos do lado de Jeová, ele vai dar a proteção necessária. Ainda o Tiago? Então, no capítulo 28, versículos 5 e 6, fala que Davi, ou melhor, Saul, diante de uma dificuldade, ficou extremamente preocupado, né, com muito medo, tão desesperado que tomou decisões que pioraram a situação. Por que ele ficou com tanto medo? O versículo 6 mostra que é porque a amizade dele com Jeová já tinha acabado, né? Então, isso também ensina uma lição para nós. O quanto a gente vai ficar desesperado, preocupado, ansioso, é um reflexo de talvez como está a nossa amizade com Jeová. Quanto mais forte nossa amizade com Jeová, mais a paz de Deus vai guardar nosso coração e nossa mente. E ficou evidente nesse relato que Saul não teve isso. E a gente tem que cuidar da amizade para ter essa paz. Com certeza. A irmã Josi ainda? No 28, 7 e 15, fala que Saul consultou a médium quando ele estava passando por uma situação muito difícil e a sua vida corria perigo, né? Então, da mesma forma, um cristão que está passando por um problema de saúde, por exemplo, pode se sentir tentado a procurar tratamentos que beirem o ocultismo. Então, em vez de recorrer a esses métodos, é muito melhor a gente buscar a orientação de Jeová e agir de acordo com essa orientação. Porque com certeza a gente quer lidar com períodos difíceis sem perder a nossa boa relação com Jeová. Obrigado, Josi. Ainda o Gustavo? Então, em 1 Samuel 27:8, mostra que Davi ele tirou o maior benefício possível das circunstâncias que se encontrava enquanto ele estava como fugitivo, né? Lá diz que ele atacou as cidades vizinhas que estavam no poder dos inimigos e garantiu as fronteiras de Judá. Então, qual que é a lição? Então, se nós estivermos passando por uma situação difícil, nós podemos nos esforçar para tirar o maior benefício dela. Como, por exemplo, se estivermos desempregados, podemos usar nosso tempo livre para fazer mais no ministério, até conseguirmos um emprego. Assim nós vamos mostrar que confiamos em Jeová. Com certeza. Ainda o Rodrigo? No 28:3, fala que quando Samuel morreu, todo Israel havia lamentado. Então, por que o povo lamentou, né? Porque Samuel aproveitou bem o seu tempo e fez um bom nome perante Jeová. Então, nós podemos também aproveitar bem o nosso tempo que temos, fazer um bom nome perante Jeová e ter uma perspectiva de vida futura. Muito obrigado, Rodrigo. Ainda o nosso irmão Joel? 1 Samuel 28:6 nos mostra que a oração deve ser sempre a nossa primeira opção e não o último recurso. Se Saul tivesse buscado a ajuda de Jeová lá no início, quando ele começou a se tornar orgulhoso, desenvolver características ruins, a situação dele nesse momento aqui seria diferente. Então nós devemos procurar a Jeová antes que uma situação se torne séria demais, a ponto de Jeová não nos escutar mais. Com certeza. Ainda a Aline? E 1 Samuel 29:4, a gente vê ali que os príncipes dos filisteus julgaram Davi, né? E não deixaram ele lutar a favor dos filisteus. Julgaram a motivação dele. Então, eles saíram perdendo, porque eles poderiam ter um bom guerreiro junto, né? Que era Davi. Da mesma maneira, hoje, quando a gente julga a motivação dos nossos irmãos, ou quando a gente tem um preconceito sobre eles, a gente é que sai perdendo de poder ter a companhia deles. Sim, com certeza. Muito obrigado pelos comentários de todos os irmãos. Com certeza, nós conseguimos aprender muitas joias espirituais.